que língua de sinais? Para que vai ser usado? Como vai ser usado? É universal? Não é universal? São várias perguntas que as pessoas fazem, né? Por que o surdo não fala? Por que não se usa mais a palavra surdo-mudo? Então, nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês o que é língua de sinais, por que não se usa mais surdo-mudo, né? Se é regional, se é universal. Ai, que confusão. Porque seria mais fácil se fosse... As pessoas falam assim, seria mais fácil se a língua de sinais fosse universal, todo mundo usasse a mesma língua. Não. Então vamos com calma, eu vou explicar todas essas perguntas, beleza? Então vamos lá. A língua de sinais é a língua brasileira utilizada aqui no Brasil, né? Língua de sinais brasileiras. Então, a língua de sinais, ela não é universal. Cada país tem a sua própria estrutura, porque a língua de sinais, ela tem uma gramática, ela tem uma estrutura. Então, aqui no Brasil, nós temos uma estrutura de língua de sinais, né? Língua de sinais, né? Esse é o sinal. Nos Estados Unidos, esse é o sinal. Lá, o nome é ASL, Língua Americana de Sinais. Na França, é outro. Japão, Argentina, e aí vai vários países. Então, cada um tem sua própria estrutura linguística. Então, vamos lá aqui para o Brasil. Então, aqui no Brasil nós temos vários estados. Por exemplo, uma pessoa que nasce no Rio Grande do Sul, ele fala igual ao carioca? Ou igual ao paulista? Não. Por quê? Tem a variação linguística. Então, cada cidade, cada estado tem a sua própria dialeto, sua variação linguística. E a língua de sinais também. É claro que, por exemplo, o sinal de verde, né? Sinal de verde aqui em Florianópolis, né? Todo mundo conhece aqui, mas alguns estados são diferentes, não é todos os estados. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, verde é aqui no nariz. Ah, mas peraí, se o surdo for lá para o Rio Grande do Sul, ele não vai entender? Vai, porque a língua de sinais é a língua materna do surdo, é a primeira língua, e a segunda língua é o português. Ele vai entender. Às vezes o intérprete, né, vai acontecer de não se identificar no sinal, mas aí pergunta para o surdo vai explicar, não, aqui a gente usa assim e tal, né? Mas cada região tem a sua língua, o seu sinal, de acordo com a variação linguística. Então, a língua de sinais, ela foi trazida aqui para o Brasil e ela é de origem francesa. Por quê? O professor Edouard trouxe lá da França. Ele veio aqui para o Brasil a convite de Dom Pedro I para trazer a língua de sinais. Então, alguns estudos, algumas pesquisas, né? Tem uma suposição que lá na corte o sobrinho de Dom Pedro era surdo, né? Então, como que ele ia se comunicar? Então, naquela época, para se comunicar, era somente o pessoal da corte, né? Outras pessoas e outros grupos não podiam se comunicar em Libras. Era proibido. E aí ele veio aqui para o Brasil ensinar a língua de sinais. Só que a língua de sinais não ficou só dentro do palácio de Dom Pedro. Não, ela se expandiu. E também, nesse período, Dom Pedro, ele fundou a primeira escola, que se chamava Instituto de Educação de Surdo-Mudo. Naquela época, lá 1500, né? E aí foi criada essa escola.
E aí, o que aconteceu? Depois que criou essa escola, todos os estudos de todo o Brasil, de todos os estados brasileiros, eles vieram aqui para o Rio de Janeiro, onde foi criada essa escola, para aprender língua de sinais. E aí o tempo foi passando, né? As histórias foram acontecendo, e aí a escola, ela mudou de nome. E agora ela é Instituto de Educação de Surdos, o INES. Esse é o sinal do INES. Você vai ver durante o curso alguns depoimentos, alguns estudos, alguns vídeos explicando, né? Isso aqui é só um resumo, INES. E agora, por que não se usa mais a nomenclatura surdo-mudo? Porque nem todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo. Mas por que ele não fala? Ele não fala porque ele não ouve as palavras. Agora eu pensei assim, algumas pessoas estão pensando, tá, se ele não fala, mas ele oraliza. Eu conheço alguns surdos que falam. Eu vou explicar. Tem alguns surdos que realmente eles oralizam, todos os surdos oralizam, eles vão para fono, né? Eles fazem um treinamento, né? Para que possa começar a oralizar. Mas isso é um sofrimento para o surdo. Mas não quer dizer que só porque ele ouve, ele está oralizando, ele está entendendo as palavras. Nós temos que respeitar a cultura dele, que é a língua de sinais. Tem surdo profundo, surdo médio e surdo leve. Tem vários tipos. Por exemplo, eu conheci surdo que ele fala todas as palavras, mas ele não ouve nenhuma palavra que ele está produzindo, porque ele foi treinado. Tem um surdo que eu também conheço, que ele nasceu ouvinte, e depois, com o passar do tempo, mais ou menos 7, 8 anos, ele teve uma meningite. E aí ele acabou ficando surdo. Depois vou pedir depois, durante esse curso, vai ter uns vídeos de depoimento que eu vou estar colocando para vocês poderem conhecer algumas histórias de surdos. E tem surdo que tem 40% de audição, ouve as palavras meio embaralhadas, parece que não está entendendo, aí pede para repetir 2, 3 vezes a mesma palavra. Então, tem vários tipos. E não pode classificar que todo mundo é surdo. Tem surdo, tem deficiente auditivo, né? Porque perdeu uma porcentagem da sua audição, é deficiente auditivo. E tem o surdo profundo, que nasceu surdo, né? E não teve contato com o mundo auditivo. Então é impossível ele sentir o som, né? Mas os surdos, eles sentem a vibração de todo o barulho. Tá, e alguns surdos que usam o aparelho. Por quê? Aquele aparelho ali, é claro que eu estou explicando no geral, né? Que cada pessoa tem o seu particular. Mas vamos botar assim no geral. Eles usam o aparelho para se defender na rua de barulho de carro, né, de buzina, qualquer tipo de barulho sonoro forte, para eles poderem se defender, né? Sentir aquela vibração mais rápida. Não é que ele está ouvindo as palavras, né? Mas claro, não é todo mundo que usa aparelho. Não, todo mundo que usa aparelho não ouve palavra e aí só para sentir o som sonoro? Não, depende, cada pessoa, né? E tem uns que usam um aparelho implantado. Por quê? Muitas das vezes a família não aceita a pessoa surda e acaba implantando, achando que vai conseguir ouvir. Então, para a gente poder generalizar as pessoas é complicado. A gente precisa fazer um estudo, né? Mas no geral, os surdos não gostam de aparelho, os surdos não gostam de fono, os surdos não gostam de oralizar. Eles gostam de ser livres, usando a língua de sinais. E nós, ouvintes, temos que ter o respeito, respeitar essa decisão dele. Se ele nasceu surdo, se ele perdeu a audição no meio do caminho, por alguma doença, algum motivo, isso a gente não precisa ficar questionando, ficar preocupado, ficar preso, né, nesses estudos. A gente precisa aprender a língua de sinais, saber que a Libras é usada aqui no Brasil, ela foi reconhecida
E nós temos uma lei que nos assegura, que é 10.436, no dia 24 de abril de 2002. Mas qual governo foi aceito a língua de sinais? Foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí a partir dali a língua foi aceita, porque muito antes os surdos sofriam. Mas a partir de 2002 deu um primeiro passinho bem devagarzinho. E nós estamos avançando. Hoje nós já temos curso online, curso presencial, tem surdos espalhados pela toda a sociedade. Sociedade? Como? Eu nunca encontrei com surdo. Eu olho para a pessoa, não sei se ele é surdo. Surdo não tem cara. Surdo está na sociedade espalhado. É que nós, que como não conhecemos a língua de sinais, estamos aprendendo, a gente não consegue se comunicar e perceber que aquela pessoa é surda. Muitas das vezes a pessoa chega próximo de você e é surda e você não sabe se comunicar. Então, nesse curso, você vai aprender a usar a língua de sinais. É tão bacana, tão gostoso, né? Por exemplo, os ouvintes vão lá na escola, aprendem português, aprendem inglês para poder se comunicar, né? Vamos aprender a língua de sinais, vamos aprender a se comunicar. Imagine você sendo trilingue, português, libras, inglês. Olha que bacana. Então, assista os vídeos, né, que estão propostos nesse curso, né, de língua de sinais. Eu fiz um breve resumo, mas nós vamos colocando mais vídeo, colocando mais texto para que você possa realmente se aprofundar na língua de sinais. Então, lembrando, língua de sinais não é universal, ok? Então, cada estado tem a sua variação linguística. Então, ficou com dúvida? Pergunte, estude, leia os conteúdos que está proposto ali na nossa grade curricular do curso e tenha uma boa aula, um bom estudo e um bom curso para que no final desses 13 módulos você tenha um certificado, mas não só o certificado, papel para botar ali na parede e ficar bonito, não. Um certificado de conhecimento que você possa realmente ser um novo usuário da língua de sinais e difundir a língua de sinais e aprender, que é muito gostoso, ok?